Primeiro, boa tarde a todos vocês que estão aqui. Primeiro, a gente precisa colocar em pratos claros que se trata de uma interferência indevida externa. Possível, do ponto de vista do governo, essa interferência externa, seja ela política, seja ela econômica, seja ela uma forma qualquer de afugentar e constranger o Brasil, as famílias brasileiras, os empresários e os trabalhadores brasileiros. É inadmissível que isso aconteça nessa altura do campeonato. A política econômica de um país ela é feita para os seus cidadãos, não para atender o secretário de Estado de um outro país, sinalizando com um programa de governo de transição para atender às suas prioridades estrangeiras. É para reduzir desigualdade, melhorar o bem-estar das famílias, combater privilégio e injustiça, que a gente adota uma política econômica num país. Portanto, eu preciso dizer, como ministro da Fazenda do Brasil, que essa medida, baseada em motivação falsa, ela fere o senso mais básico do nosso patriotismo. Em especial, quando a oposição brasileira usa isso de muleta eleitoral, sem considerar os interesses do nosso povo. O segundo ponto, ressaltando o que já foi dito, o governo considera as tarifas ilegítimas, pois fundadas em argumentos falsos. O que atrapalha o consumidor norte-americano e o empresário brasileiro são as tarifas, que aumentam o custo para o consumidor norte-americano, atrapalham o empresário brasileiro que se esforça, que investe para expandir a exportação brasileira e reduz a participação dos Estados Unidos, como disse o ministro Márcio, na balança comercial e no comércio bilateral entre Brasil e Estados Unidos. A prova de que a economia brasileira e a economia norte-americana, nesses mais de 200 anos de parceria, são complementares, é que a decisão do próprio escritório de comércio ampliou as exceções, dizendo que são insumos essenciais à economia norte-americana. São mais de 2.000 exceções de itens da economia brasileira, da pauta de exportação, que foram consideradas numa ampliação pelo escritório comercial, se dizendo essenciais à economia norte-americana. A complementariedade das economias, que vem sendo construída pelos dois povos há muito tempo, está colocada na própria decisão do escritório de comércio, o que revela a ilegitimidade e a falta de razão e a motivação política do novo tarifaço. O compromisso da equipe econômica do governo é com a manutenção da estabilidade macroeconômica do país. E eu preciso dizer à opinião pública brasileira que a nossa estabilidade macroeconômica está mantida e estará mantida a despeito da interferência externa dos Estados Unidos. Com isso, eu não quero menosprezar o impacto negativo que, porventura, venha a se abater em alguns setores. Mas a gente vai seguir entregando recorde de emprego no país, de geração de emprego, mínima de inflação, recorde de balança comercial, de abertura de novos mercados, de investimento em infraestrutura, e não há país estrangeiro que interfira no destino do nosso povo. O governo federal esteve desde sempre ao lado das nossas empresas. E nós vamos seguir fazendo isso, como já foi dito pelo presidente Alckmin. Nós já temos prontos os mecanismos de proteção das nossas empresas e dos nossos empregos. Portanto, a gente, com coordenação do ministro Márcio Elias Rosa, os setores afetados serão mais uma vez chamados ao diálogo e nós ampliaremos e reforçaremos o plano Brasil Soberano, que dá apoio a quem foi injustamente afetado pelo tarifaço dos Estados Unidos. Reconhecendo que alguns setores podem ser afetados, não a macroeconomia no Brasil, não a economia do país como um todo, me parece também incompreensível que alguns grupos políticos e lideranças empresariais reforcem e apoiem esse pleito internacional
que não dá resguardo às prioridades dos próprios setores os quais eles representam. Para concluir, nós levaremos esse grupo de ministros ao presidente Lula, a retomada do processo de reciprocidade, conforme determina a lei aprovada por unanimidade por todos os partidos políticos, por todas as lideranças políticas nacionais, aprovado por unanimidade no Congresso Nacional, e o presidente Lula nos dará orientação a respeito disso. E, por fim, nós seguiremos sem baixar a cabeça, sem nos dobrar a interesses estrangeiros. Com isso, a gente vai seguir protegendo o PIX, como disse o presidente Gabriel, o maior símbolo da nossa soberania financeira. Nós seguiremos protegendo a nossa soberania geológica, sem vira-latice. E nós seguiremos protegendo a nossa democracia contra a interferência internacional indevida. Com isso, nós não estamos dizendo que nós não estaremos abertos à negociação, pois seguiremos abertos à diplomacia e à negociação, seja com os Estados Unidos, seja com qualquer outro país que nos trate com devido respeito. Obrigado.